Muito bem, irmãos, boa noite a todos. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Nós temos uma mensagem também para os pais, mas não se preocupe você que não é pai, porque todos somos filhos, então serve para você também. E eu quero falar sobre a doutrina da paternidade divina, e sobretudo na expressão aramaica da palavra, que é a primeira palavra que as crianças judias aprendem, que é Abba. Abba é uma palavra aramaica para revelar a intimidade da criança com seu pai. E olha como em hebraico é mais fácil falar paizinho do que em português. Porque é Abba. Abba quer dizer paizinho em aramaico, né? Enquanto que em hebraico é mais fácil ainda. Ave. Ave. Então a criança abriu a boca e já está falando pai, né? Ave. E a palavra mãe, alguém quer saber como é que é? Ima. É mais difícil, é por isso que eles aprendem pai primeiro. Ima, não é? Enquanto que pai é Abba, paizinho querido, tá bom? Então é sobre esse assunto que nós vamos tratar nessa noite, reconhecendo que o Senhor é esse pai maravilhoso que nós podemos confiar sempre e é o pai que está presente nas nossas vidas a qualquer momento, mesmo quando nosso pai terreno falta, nós temos nosso Pai Celestial, tá certo? Então, Romanos capítulo 8, versículos 14 a 17, nós encontramos a seguinte apresentação sobre a doutrina da paternidade divina. Diz assim, as Sagradas Escrituras: porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Versículo 16. O mesmo Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Vamos ter uma palavra de oração neste momento. Deus de Abraão, Isaque, Israel, Pai nosso que estás nos céus, queremos rogar a direção do Senhor sobre as nossas vidas, através, ó Deus, da compreensão, da exposição da Tua palavra, a fim de que possamos ser pais melhores, filhos melhores, homens e mulheres melhores na Tua presença, para a Tua glória e para o Teu louvor, e para servirmos, ó Deus, a este mundo naquilo que é o propósito, de sermos feitos filhos do grande Rei, que possamos anunciar esse reino, que possamos anunciar esse soberano, que quer ser Senhor sobre todos, pois a Ele é dado o direito, pois Ele criou e é o Senhor e o mantenedor de todas as coisas criadas. É o que te pedimos, no nome santo e precioso do Teu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, esse texto ele é maravilhoso, porque em primeiro lugar ele fala que a condição de sermos filhos é de sermos guiados pelo Espírito Santo de Deus. Isso aqui, irmãos, é aquela ideia maravilhosa das crianças que são conduzidas pelos seus pais. Sabe quando você se coloca do lado da criança e a criança faz assim com a mãozinha? E você toma a mãozinha dela e ela simplesmente não olha nem para a direita nem para a esquerda, ela simplesmente vai seguindo. Porque os pais têm como obrigação fazer o quê com seus pequeninos? Guiá-los no caminho. Tem uma propaganda muito antiga que mostra assim no farol o pai e a criança, ela dá a mão e está segura ali, porque ela sabe que o pai vai guiá-la no caminho tranquilo, seguro, de confiança em que ela se entrega. Eis que o Espírito Santo quer fazer, ele quer nos guiar.
como o Espírito de Deus, o Pai, guia os seus filhos. Também olha só que interessante que nós temos aqui no versículo 15, porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. É algo maravilhoso que nós encontramos aqui, porque, irmãos, o Senhor nos adotou, nos livrando do mercado de escravos e nos trazendo para o seu lar e para a sua casa e nos colocando em lugar de destaque como filhos legítimos. E mais, nos dando intimidade, um relacionamento de intimidade que só pode haver entre pai e filho. Quantas vezes eu troquei as fraldas dos meus filhos, quantas vezes eu dei banho nos meus filhos, quantas vezes eu tive intimidade com meus filhos no cuidado deles. Só pai e filho tem isso. Aliás, trocar a fralda de filho dos outros é muito difícil. Aliás, qualquer fralda é difícil, mas dos outros é mais difícil. Mas o nosso, não tem outro caminho. É nosso. Temos que fazê-lo. Bem, o que está mais explícito daqui é o seguinte. Nesse texto, irmãos, o Senhor vai reconhecer a adoção. Sabe o que isso quer dizer? Que quando a criança nascia, era dado o nome no 8º dia na circuncisão. Mas o pai só reconhecia como filho legítimo quando o menino atingia 13 anos de idade. Porque naquela época não tinha teste de DNA, então tinha que esperar a criança crescer, para saber se ela ia aparecer com quem? Com o pai. E aí então ele reconhecia, esse verdadeiramente é meu filho, e ele passa a ser legítimo no sentido de herdeiro de tudo aquilo que os pais vão deixar como, o pai vai deixar como herança. E é essa a posição, porque irmãos, nós não nascemos como filhos de Deus, nós nascemos como criaturas de Deus. Já vamos falar sobre isso, mas em determinado momento o Senhor nos adota como os filhos e nos faz herdeiro, nos livrando da escravidão, do pecado, que é algo com que nascemos intrinsecamente. Aliás, irmãos, vocês sabem, aqueles que são pais aqui, que nós não precisamos ensinar as coisas erradas para os nossos filhos. Já nasce sabendo. Isso é a prova de que todos nascemos o quê? Pecadores. Precisa ensinar coisa errada para o filho? Mas precisamos insistir nas coisas certas. Uma vez só? Não. Várias vezes. E nunca podemos nos cansar. Sabe por quê? Porque Deus também não se cansa em nos ensinar as mesmas verdades. E olha só, avançando aqui, nós temos o versículo 16, onde diz, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Esse processo da criatura para filho, vamos mencionar mais para frente também, mas aqui mostra uma ênfase muito importante, porque mesmo que as pessoas digam assim, não parece, Deus diz, mas é. Como ele faz isso? De forma muito íntima, pessoal e intransferível. É o Espírito de Deus testificando com o nosso Espírito. Ou seja, não dá para ouvir outras vozes, a não ser a voz que fala no nosso íntimo. Irmãos, nós estamos vivendo uma época muito difícil em que Deus quer que sejamos seus filhos. E precisamos sê-lo. Mas só o seremos se entendermos que o Espírito de Deus está falando conosco que nós somos. E não por nossa causa, mas por causa dele. Que nos adotou e nos deu esse poder de sermos feitos filhos de Deus. Então não se iluda, se o Espírito de Deus testifica com o seu que você é, então você é. Não escute as vozes contrárias, escute a voz do Espírito de Deus que fala no seu íntimo. E aí nós temos o versículo 17 que diz, e se nós somos filhos, somos o quê? Logo, herdeiros, há uma herança maravilhosa aí. Herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Nós ganhamos duas vezes. Por sermos o irmão mais novo de Jesus e com ele sermos filhos de Deus. Pensou ter Jesus como irmão, sendo Senhor nosso? É um privilégio isso. Por quê? Porque
ele vai dizer assim para os seus discípulos: não vos chamo mais de servos, porque os servos não sabem aquilo que o Senhor tem em mente, mas chamo de amigo, porque o amigo revela aquilo que ele pretende fazer. E aqui nós vamos um passo além, nós somos feitos irmãos, mais jovens, menores de Cristo. Isso é muito bom. Eu não sei o que é isso, porque eu sou o primogênito, o irmão mais velho, mas eu posso ver nos irmãos mais novos a bênção que é de ter um irmão mais velho, porque poupa muito sacrifício quando você tem um irmão mais velho. Tudo é primeiro com ele, então você já vai aprendendo. Ele fala: não vai por esse caminho não, aqui é assim. Jesus é esse nosso exemplo. Sendo o Senhor, Ele ainda é nosso exemplo de como devemos fazer, como devemos nos comportar, em que caminho devemos ir, qual direção tomar. E aqui, irmãos, é justamente um retrato da paternidade divina, em que nós temos nada mais, nada menos do que o Senhor Jesus, como nosso irmão mais velho, sendo nosso Senhor, e assim que Ele vai herdar, herdaremos também. E Ele não se preocupa com isso. Isso é muito gostoso. Sabe quando o irmão mais velho lembra do mais novo e não come toda a sobremesa, não come todo o chocolate, não come todo o Danone, deixa? Ou quando traz para casa para dividir com... isso é muito meigo. Tem alguns que comem escondido. Mas tem outros que é melhor dividir. É mais gostoso comer junto que comer escondido. Você come com pressa e não saboreando, e pode fazer mal. Mas quando você tem, mesmo que seja pouco, e você divide com os mais novos, que gostoso que é. Principalmente quando o pai entrega para o mais velho e fala: distribua para os seus irmãos. Um para mim, um para vocês, dois para mim, dois para vocês. Jesus não faz assim. Sendo Ele o próprio Deus, Ele compartilha daquilo que Ele recebe do Pai, comigo e com você. Essa é a grande família de Deus, que tem como exemplo o Senhor Jesus. Com este texto do apóstolo Paulo, na parte introdutória, nós temos essa doutrina maravilhosa da paternidade divina, e nesse segundo domingo de agosto nós celebramos então o Dia dos Pais. Você pode dizer que todos os dias são o Dia dos Pais, mas não são todos os dias que paramos para reconhecer essa verdade. Irmãos, nesse dia, os filhos dão presentes e fazem declarações de amor e homenagem afetuosa aos seus pais. Levam a gente para comer e ainda pagam a conta. Bem que podia ser verdade que todos os dias são os dias dos pais. Mas você pode fazer, porque o que o pai mais quer é o seu amor, a sua obediência, o seu carinho, o seu respeito. Eu quero ler aqui algumas declarações que eu colhi, de declarações nos dias dos pais, interessantes. A primeira diz assim: Pai, este presente não é nada perto do amor que sinto por você. Te amo, feliz Dia dos Pais. Papai, me diga o que quer ganhar e mandarei a mamãe comprar. Esse é ótimo. E com o dinheiro que o pai passou para ela. Bom, pai, mesmo que às vezes te peça dinheiro como se fosse banco, mesmo que peça o carro emprestado, mesmo que tenha que me buscar, mesmo sendo eu culpado pelos seus cabelos brancos, ou por não ter cabelo mais, quero te dizer que você é um grande pai, que te admiro e que eu te amo muito. Obrigado. Feliz Dia dos Pais. Aí valeu, né? Aí vale tudo. Quando o filho reconhece o seu esforço, o nosso sacrifício, como pai, como mãe, aí, irmãos, você olha e diz assim: valeu a pena ter feito todo o sacrifício por esse filho. Também nós encontramos o seguinte: papai, louvo a Deus todos os dias por ser sua filha, porque tu és para mim um exemplo. Que coisa maravilhosa é poder contar com você, estar ao seu lado nos dias tristes
e também nos mais felizes de minha vida. Te desejo hoje um feliz Dia dos Pais. Na Bíblia Sagrada, Deus, o Criador dos céus e da terra, também se apresenta como Pai. Não somente se apresenta como Pai, como também é chamado de Pai por aqueles que se consideram seus filhos, muito mais do que suas criaturas. Lá eu vou citar apenas, lá em Êxodo capítulo 4, versículo 22, está escrito assim: então dirás a Faraó, Deus falando com Moisés para falar a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Deus podia falar, fala para Faraó que Israel é meu povo, eu comprei, paguei muito caro por eles, fiz milagres, maravilhas e manifestações de poder para criar essa nação, então deixa sair que eles me pertencem, são propriedades minhas. Não podia falar assim? Não é verdade? Mas como é que Deus se apresenta em relação ao seu povo? Como Pai. Ah, irmãos, vocês sabem, nós podemos falar mal dos pais, mas não podemos falar mal de quem? Você pode até me xingar, mas não xinga os meus filhos. Tem mãe que vira uma leoa e pai que vira tigre. Por quê? Porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus imprimiu em nós o seu DNA. O que são nossos filhos? Justamente a continuidade nossa. O que mais é precioso? Nós mesmos ou os nossos filhos? Mas agora, irmãos, abra sua Bíblia comigo, lá em João, volta aí algumas páginas, vamos para João, porque o Senhor Jesus apresenta Deus como seu Pai e Pai de seus discípulos. Olha só, João capítulo 20, versículo 17. Nós vamos ver essa relação de Jesus, o Pai, os discípulos, ou seja, Jesus, o Pai e nós. Cada um de nós. João, capítulo 20, versículo 17, acompanhe comigo, diz assim as Sagradas Escrituras: disse-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso, meu Deus e vosso. O que veio primeiro aqui, irmãos? Deus ou Pai? Interessante, não é? Por que Deus faz questão, através das palavras de Jesus, de ser primeiro Pai, depois Deus? Nesse momento surge a pergunta, quando o Senhor se torna nosso Pai? Vá lá para o começo de João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós somos uma grande irmandade de povos, nações, tribos, raças, línguas, porque assim o Senhor nos criou. Viemos do mesmo casal, Adão e Eva. Somos criaturas de Deus. Mas para sermos pai, isso é um passo além. Somos todos irmãos, mas não quer dizer que somos filhos do mesmo pai. Para isso, João 1,12. Mas a todos quanto receberam Jesus, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, ao se creem no seu. Para ser filho de Deus é necessário de poder, o poder de Jesus Cristo, de nos tornar filhos. Mas todos somos criaturas, já está bom, está nada, pode melhorar. Podemos ser filhos, desde que você creia em Jesus como seu Senhor. Aí Ele será o seu Senhor e o seu irmão mais velho, e todos seremos filhos de Deus. Até então, somos criaturas, criados à imagem e semelhança de Deus, sim, mas ainda criaturas. É só quando cremos nele que nos tornamos seus filhos, e há uma ação de poder, ou seja, há algo que só Deus pode realizar. A paternidade, irmãos, é vista também na oração do Senhor Jesus, lá em Mateus 6,9, conhecido, né? Pai nosso que estás nos céus. Ele não fala meu Pai apenas, ele fala Pai nosso.
Olha que momento de intimidade também, quando a gente ora e pode falar com Deus, o Todo-Poderoso. É muito interessante quando a gente vai visitar o Pai no serviço, firma, escritório, seja onde for, você chega e se apresenta, né? Eu sou o filho de fulano. Ah, é? Aí tudo se abre, é tudo mais fácil, né? E não importa a posição do seu pai na empresa, é o filho indo visitar quem? O pai. Todo mundo vai abrir os caminhos para você. Já tive essa experiência. E é assim, todo mundo vai abrindo os caminhos, porque é o filho que veio visitar o pai. Ou seja, filho tem acesso direto a quem? Ao pai. Lembra daquela foto lá do presidente Kennedy, lá na Casa Branca, no escritório dele, e o filho debaixo da mesa? Por que a criança está ali, no lugar de trabalho do pai? O pai, o homem mais poderoso na época, da nação mais poderosa. Por que a criança está ali, no lugar onde são tomadas decisões que afetam milhões de pessoas e o mundo? Por quê? Porque ele é filho. Filho tem acesso livre, direto, sem impedimento. Não tem que ligar para marcar com ninguém. É de ligação direta. É essa a ideia de Mateus 6,9, quando o Senhor Jesus diz: Pai nosso que estás nos céus. Pois era assim que Jesus se referia a Deus, como seu Pai. Vamos voltar para o capítulo 17 de João. Vamos ler o versículo 1 agora. João capítulo 17, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Jesus falou assim, e levantando seus olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que também o teu filho te glorifique a ti. Sua relação com o Pai também, irmãos, envolvia trabalho. Não só ele tinha acesso direto ao Pai, mas como ele também trabalhava com o Pai. Volta aí para João capítulo 5, versículo 17. Eu não sei aqui quem trabalha com o Pai, quem conseguiu trabalhar com o Pai. Eu tenho uma irmã que trabalha com meu pai até hoje, só ela que conseguiu. É uma vitoriosa essa menina. Olha só, João 5,17. E Jesus lhe respondeu: Meu pai trabalha até agora e eu trabalho? Mesmo que você não trabalhe com seu pai, você trabalha. E com quem que a gente aprende isso? Com os pais, com o pai. E olha, irmãos, tem uma outra coisa aqui. Você pode não trabalhar com o seu pai, você pode não ter seguido a carreira do seu pai, Aliás, eu acho que essa coisa de carreira, a gente como pai devemos influenciar, devemos orar, mas devemos deixar os nossos filhos serem aquilo que eles querem ser. O pastor Marcos falando sobre ter plano para os filhos, eu sinceramente estava pensando, nunca tive plano para os meus filhos, porque eu estava tão preocupado estou ainda, né, em criá-los, em dar o que eles precisam, que não dá para planejar o que eles vão ser, porque isso é uma coisa muito pessoal também. Então não temos que ter plano para os nossos filhos, nós temos que ajudá-los naquele momento. Foi perguntado para os filhos: o que você espera do seu pai? Um passeio, uma viagem no final do ano? Um bom presente? Eles falaram: não, eu só quero do meu pai que ele esteja comigo quando eu precisar dele. Então, às vezes, a gente está planejando lá na frente, e quanto que eles precisam da gente é agora. Já falei sobre isso aqui. Tempo de qualidade. Não, você tem que dar tempo. O tempo sempre será de qualidade quando você estiver com o seu filho naquele momento em que ele precisar. Então, eu nunca planejei nada para meus filhos, pastor.
Marcos, mas eu sempre estive muito empenhado em fazer tudo aquilo que eles precisam para que eles possam realizar os planos e os sonhos deles e que seja na direção de Deus. A intimidade de Jesus com o Pai, João 10, versículo 30, isso daqui é demais. Esse talvez seja o meu alvo, deva ser o seu. Embora nossos filhos vão seguir carreiras diferentes, vão ter ideias diferentes, vão ter gostos diferentes, isso nós devemos buscar. Olha só, João 10, 30. Eu e o Pai somos um. Não importa o caminho que vão seguir, eles não podem deixar de ser um com a gente. Não pode negar. Eles não podem. Isso não podemos. Isso aqui é algo impressionante, irmãos, e poderoso. Essa união que há no sangue. Eu sou O positivo, a minha esposa é O positivo. Sabe qual é o tipo sanguíneo dos meus filhos? O positivo. Nós somos um. Nós estamos ligados. Podemos não concordar com tudo. Podemos discordar de algumas coisas. Mas nós devemos estar ligados. Como um. Eu e o Pai somos um. Qual é a nossa essência? Família. É sangue. É a família, o núcleo base da sociedade. Que estão tentando destruir dia após dia. Fazendo através de tantas artes, caricaturas de pais. Sempre desprezando o pai. Não que os pais não tenham grande responsabilidade, tem, mas nós estamos aqui para resgatar isso. Vocês sabem, nos presídios, no Dia das Mães, muitas cartas saem. Mas no Dia dos Pais, quase não tem carta de presidiários para parabenizar os pais. Aliás, é só andar na cidade de São Paulo, nos faróis, e você vai ver as crianças, algumas não sabem nem quem é o pai. Outras são irmãos de vários pais. É muito triste isso, irmãos. Mas Jesus tem como alvo que o pai e os filhos sejam um. Que nós não percamos isso de vista. Nas páginas das Sagradas Escrituras, vemos a relação de Deus, o Pai, com os seus filhos, ou seja, eu e você. Abba, Pai, como nós vimos lá em Romanos, fala dessa relação de intimidade. Você só pode ser um se você for íntimo do seu filho. E nós já temos uma vantagem, nós somos pais. Nós vemos neles o nosso reflexo. E se você se entende um pouquinho, você deve entender os seus filhos. Se você entende um pouco o seu cônjuge, você vai poder entender os seus filhos. Sabe por quê? Porque eles vão ser bem parecidos com a mistura dos dois. O pai que está sempre presente. Olha só, João, capítulo 11, verso 41 e 42, onde nós lemos assim. Evangelho de João 11, 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, a morte de Lázaro, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. O Pai está sempre presente. Jesus não precisava dizer isso, mas ele queria marcar a presença do Pai na sua vida e ministério. Mesmo que os seus filhos possam ir para bem longe de vocês, eles vão levar aquilo que você deixou como marca na vida deles, sendo exemplo, atitudes e tantas outras coisas. Não é só marca positiva, que bom seria. Eu lembro de algumas coisas que meu pai fez comigo, que são inesquecíveis, mas ainda bem que eu já perdoei. E eu espero que meus filhos me perdoem também. É por isso que eu li a oração do Pai Nosso hoje pela manhã. Né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos
devedor. Não é maravilhoso isso? O pai que não desiste. Lá em Jeremias, Deus falando com Israel, ele diz assim, Jeremias 31:3, há muito que o Senhor me apareceu dizendo, porquanto com amor eterno te amei, por isso com benignidade te atraí. Esse é o amor de Deus, um amor que não desiste e que espera. Volta aí para Lucas agora. Lucas capítulo 15. Nós temos aqui, irmãos, a parábola do filho pródigo. Essa passagem é simplesmente maravilhosa. Ela fala do filho, do pai que espera, o filho que saiu. Imagina isso aqui, os irmãos do direito aqui, um filho que em vida pede a herança dos pais, o que ele está desejando? A morte do próprio pai. E o que o pai faz? Entrega a parte. Uau. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz assim, desse filho que saiu e gastou tudo, e que não tinha mais ninguém, e que lembra que tem um pai, lembra que tem família, e lembra que vai ser aceito, nem que seja para ser um dos funcionários. Lucas 15, versículo 20. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Fico pensando assim, que coincidência, né? O pai estava lá na entrada da casa, do terreno, da fazenda. O que o pai estava fazendo lá? O pai estava esperando. Porque o pai é aquele que espera e que perdoa. Versículo 21 a 24. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai ouviu? Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e alparcas nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O que é isso senão? Perdão. Sabe por que nós podemos contar qualquer coisa para os nossos pais? Porque parece que Deus colocou uma chavezinha na mente, no coração deles, que faz com que eles perdoem a gente. Mas para isso, você tem que ter Deus. Se você não tiver Deus, você não vai ter essa chavezinha. Sabe qual é a pior coisa de pregar em funeral, de falar em funeral de incrédulo? É que você ouve comentários do tipo assim, o fulano não vai vir porque está brigado com o pai. Olha, o pai não perdoou esse daí, viu? Aquela deu muito desgosto, eles não se falam. Morreu sem resolver o assunto. Irmãos, isso aí é uma tristeza que não tem, olha, tamanho. Dá vontade de terminar logo e ir embora e saber que, graças a Deus, nós temos um pai que nos perdoa e que nos espera e que vem em nossa direção e que nos perdoa. Mas também corrige. Olha só Hebreus, capítulo 12, versículo 6. Avança aí lá para frente, vamos concluir já com 1 João. Mas antes, Hebreus, capítulo 12. Hebreus capítulo 12, versículo 6, diz assim, guarda esse versículo, isso aqui é muito importante. Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Quem corrige e açoita? Deus. A quem Deus faz isso? Com o filho. Já falei aqui, minha mãe me batia e, nossa, como eu apanhei. Não sei por que eu apanhei tanto. Eu fico pensando, meus filhos apanharam tão pouco, mas eu apanhei bastante.
Mas minha mãe dizia assim, já disse isso aqui, mas vou repetir. Dói mais em mim do que em você. Eu nunca acreditei nesse negócio. Até, irmãos, que eu tive que bater nos meus filhos, corrigindo eles. Aí, como dói. Mas é a maior expressão de amor. Porque é você lutar contra o seu egoísmo, contra as suas falsas concepções, para trazer o seu filho de volta para o caminho e livrá-lo da perdição. Na minha época a gente ouvia isso aqui, irmão Pedro. É melhor apanhar do pai do que a polícia na rua. Enfim, irmãos, um Deus que é amor, porque o Pai ama. Olha aí, 1 João 4:8, avança mais algumas páginas aí. Vamos lá, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 4, vai para frente. Capítulo 4, versículo 8, que diz assim, acompanhe comigo. E assim vamos concluir. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é. E se Ele corrige, é porque Ele ama, Ele te conhece e Ele te tem como filho. Se Ele não te conhece, Ele não te corrige, Ele também não te reconhece como filho. É melhor apanhar dos meus pais do que apanhar daqueles que não são. Nem todos aqui somos pais, mas todos somos filhos desse Deus e Pai maravilhoso. Que o Senhor nos ajude a sermos pais e filhos melhores. Que Deus nos abençoe em nome do Senhor Jesus. Vamos orar?